Olá galera, meu nome é Fernando Silva, arquiteto de software e consultor na F-Câmara Formação e Consultoria. Vamos continuar com o nosso curso MongoDB com MVC. E nesta videoaula a gente vai conhecer os atributos que decoram nossas entidades. Essas entidades que serão persistidas nos documentos do Mongo. Tá? Então, o que são esses atributos? Quando você cria uma entidade, a nossa classe Pouco, que será persistida no banco de dados, no caso do MongoDB, a forma de como ela foi escrita, ela será persistida do mesmo formato. Como assim? Se eu escrever uma propriedade com a palavra cd, ela será persistida com a palavra cd. Então, esses atributos conseguem mudar as configurações da minha entidade para que eu possa persisti-las da forma que eu queira no MongoDB. Tá? O primeiro atributo é o bson ignore atributo. O que esse atributo faz? Imagina um cenário que a minha classe, a minha entidade pouco, tem uma propriedade que faz parte da minha regra de negócio. Eu não quero que essa propriedade seja persistida no meu documento do Mongo. Eu coloquei um exemplo aqui do bit ativo. Eu tenho alguma regra de negócio que utiliza essa propriedade, porém, eu não quero que essa propriedade seja persistida no Mongo. Então, para isso, eu decoro a minha propriedade bit ativo com o atributo mongodb.bson.serialization.attributes.bsonignore. O resultado final do meu documento JSON vai ser esse aqui, só o meu elemento ID. Eu não vou mais persistir a propriedade bit ativo. O próximo atributo é o bson element attribute. O que esse atributo faz? Eu coloquei um exemplo de um documento bson com dois elementos, um ID e OBS. A minha palavra OBS é uma propriedade lá da minha entidade. E eu não quero persistir assim. Eu quero persistir com a palavra observação. Então, basta decorar a minha propriedade OBS da minha classe pessoa com o atributo mongodb.bson.serialization.attributes, que é o namespace completo, e o atributo bson_element colocando sua nova nomenclatura. Então, eu renomei a palavra OBS, que foi persistida inicialmente no meu documento JSON, e altero para observação, obtendo esse resultado final aqui. Próximo atributo, bson ignore if null. Todas as propriedades que estão com valores nulo, eles serão persistidas com a palavra null no meu bson documento. Só que isso eu não quero que persistir dessa maneira. Eu quero ignorar todos os atributos que estejam com um null. Então, basta decorar a mesma propriedade com o atributo mongodb.bson.serialization.attributes, que é o namespace dele completo, e o atributo bson ignore if null. Eu coloquei nesse exemplo dois atributos para vocês verem que é possível colocar mais de um atributo dentro da mesma propriedade. E o resultado final é um JSON sem uma propriedade OBS. Tá legal? Então ele vai ignorar as propriedades com valores nulo. O próximo atributo é o bson representation attribute. Esse cara, a gente vai dar um exemplo um pouco na prática. Então eu vou abrir meu projeto que nós começamos a criar. Tá? E na minha classe pessoa, eu vou colocar uma propriedade chamada salário. Tá? Vou colocar o salário aqui de R$1.000 e vou executar essa aplicação. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou descomentar o insert 2. Vou executar aqui o insert 2, F5, inseriu lá. Deixa eu abrir meu RoboMongo. Vou dar um find aqui. E aqui está o meu documento inserido aqui, o ID 426. Eu coloquei um ID randômico de 1 a 1000 e o meu valor salário. Notem que o meu atributo salário ele está com tipo string. Por quê? Porque o MongoDB não possui o tipo decimal. Tá? Como podemos solucionar isso?
eu vou aqui na minha propriedade salário e posso decorar com o atributo lá, mongodb.bson, bson.serialization.attributes.bson_representation. E eu posso informar qual será o tipo da minha propriedade, que no meu caso é Adobe. Tá? Salário da Adobe. Vou deixar aqui para 1001 para vocês verem. F5, inseriu. Vou abrir meu RoboMongo para ver. Vou dar um find. E aqui está meu salário do tipo Adobe. Tá? Essa conversão de dados tem que ser válida. Então não adianta eu pegar um tipo string e tentar converter para Adobe. Tem que ser possível fazer essa conversão de dados. Tá? No caso da string, o conteúdo era numérico, então foi possível fazer essa conversão para Adobe, tá? Só para tomar cuidado nesse tipo de conversão. Vamos falar agora sobre o atributo bson datetime options. Vou abrir aqui meu Visual Studio. Na minha classe pessoa, vou colocar uma data datetime, vou colocar data inserção. Vou aqui colocar o valor na minha data de inserção, datetime.now. Tá? Deixa eu tirar esse console read aqui, F5. Já inseri o meu documento lá no meu Mongo. Vou abrir meu RoboMongo, dar um find. Tá? E eu tenho o meu campo data inserção com a minha data. Notem que ele inseriu a minha data 19/10 a meia-noite 42. Agora, eu vou aqui ampliar aqui, para vocês verem. Só para vocês verem. A data atual aqui do meu sistema, no meu OS, é 22/43. Por que isso aconteceu? Porque o Mongo, ele salva a data no formato UTC. Então, eu vou voltar aqui no meu Visual Studio. Vou criar um método find, tá? Vou copiar esse insert 2. Vou jogar aqui. Vou chamar de find. Tá? Vou aproveitar esse string de conexão, esse client, db, collection. E vou colocar var pessoa igual ao wait, né? Porque todos os métodos da partir do Mongo 3.0 é assíncrono. Então, vou colocar com.find, tá? Ele espera uma expressão lambda. Vou colocar uma expressão lambda verdadeira. .to list_async. Vou colocar o breakpoint aqui. Tá? E vou chamar o meu find.get aqui, .getResult. F5. Ele deu um erro aqui porque tem um elemento contador, tá? A gente vai ver isso mais adiante, esse tipo de erro. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu RoboMongo e vou apagar todos os meus documentos aqui. Remove. Vou voltar aqui no meu Visual Studio, vou dar F5 de novo, vou dar F5 novamente, tá? Vou abrir aqui meu RoboMongo só para ver os documentos que ele inseriu antes. Então, eu inseri um documento, né? Com meu data insert meia-noite 45. Atualmente, hoje, agora, ele inseriu meu documento do Mongo, tá? Com hora meia-noite 45. No meu relógio aqui da minha máquina ainda são 10h45. Vou voltar aqui no meu Visual Studio, estou com o breakpoint aqui ainda. E notem que ele mostrou meia-noite 45, né? Por quê? Porque a data inserida foi no formato UTC. Porém, eu quero resgatar esse valor no formato padrão, no formato da minha máquina local. Para isso, vou parar aqui e vou decorar essa minha propriedade, MongoBson, mongodb.bson.serialization, atributo.bson datetime options. Tá? E lembra que eu tenho um parâmetro chamado Kindle é igual a... Deixa eu
colocar aqui Kindle datetime, Kindle ponto local, né? Vou dar F5, né? Vou abrir meu RoboMongo. Notem que eu tenho dois documentos, tá? Um inserido meia-noite e 45, outro meia-noite e 46. Vou voltar aqui no meu Visual Studio, tá? Eu tenho dois documentos. E agora ele capturou os meus dois documentos com a minha data local, tá? 22h45 e o outro documento às 22h46. Ele converteu o formato UTC para o meu formato local. Se eu vier aqui, ó, na F12, eu tenho um enumerador, tá? Que é o tipo onSpecification, não especificado, o por padrão, que é o formato, representa o formato UTC, e o meu formato local, tá? Então eu posso querer resgatar esse meu documento BSON com um campo do tipo datetime na hora local, tá? Se eu não fizer isso, ele vai resgatar esse meu valor no formato UTC. Próximo atributo é o BSON ignore extra elements. Vou voltar aqui para o Visual Studio e vou colocar, deixa eu parar aqui, vou colocar uma propriedade chamada contador. Não preciso nem inserir nada aqui, dá F5, e já inseriu o meu documento. Eu vou abrir aqui meu RoboMongo, vou abrir o RoboMongo, vou dar um find, e notem que agora meu documento com ID 319 tem um atributo chamado contador, tá? Fechar aqui. Agora eu vou simplesmente comentar essa propriedade e fazer com que a minha entidade não tenha mais essa propriedade do tipo contador, né? Vou dar um F5. E notem que ocorreu um erro, tá? Adicionar informação, o elemento contador não existe mais não existe na minha classe Mongo Pessoa. E isso pode ser bem comum no seu dia a dia, né? Alguém pode ter criado um documento com alguns atributos e na hora de você resgatar esses atributos pode ser um outro processo, uma outra aplicação com que você não tenha todo esse documento completo, né? Isso pode ser bem comum no seu dia a dia. Para resolver isso, basta decorar a classe pessoa com mongodb.bson.serialization.atributo.ignore elemento extra. O que ele vai fazer? Todo elemento, todo atributo no meu documento BSON que não tiver na minha entidade pessoa, ele vai ignorar, não ocorrendo mais nenhum tipo de exceção. Agora eu vou dar F5. Ele trouxe todos os meus documentos. E notem que agora, por eu não ter mais o meu atributo contador, ele não trouxe e não ocorreu nenhuma exceção. Se eu abrir meu RoboMongo, o atributo contador, ele ainda vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui. Porém, na minha entidade, ele ignorou esse atributo. Próximo atributo é o ignore if default atributo. O que esse atributo faz? Ele ignora toda a propriedade que tivesse o valor default. Então, eu vou abrir meu Visual Studio aqui. Deve estar no breakpoint ainda. Vou deixar a propriedade contador mesmo, como exemplo. Na F5. Tirar o breakpoint aqui. Eu vou abrir meu RoboMongo. Então, find. E veja que ele inseriu o meu valor default. Como o meu contador tem um tipo int e o valor default para o tipo int é 0, ele inseriu 0. Vamos imaginar que eu quero ignorar o meu atributo quando ele for o valor default. Então, para isso, é só decorar a minha propriedade contador
com bson ignore if default. Já que nós estamos já... Tirar esse namespace completo. Um F5. Vou abrir meu RoboMongo, find. E o atributo contador já não existe mais. Por quê? Porque ele tinha a minha propriedade com tipo nulo, com valor default. Esse atributo ele é bem semelhante ao ignore if nulo, né? Porém, como o zero não é nulo, ele nunca iria ignorar. Por isso que eu tenho esse atributo ignore if default, né? Mas eles são bem semelhantes. O atributo bson default value é um atributo onde que ele define um valor default no meu atributo do meu documento bson. Então, eu vou abrir meu Visual Studio. Vou criar uma propriedade nova. Vou colocar estado civil. F5. Vou abrir um documento no RoboMongo. Find. E eu tenho a minha propriedade, meu atributo estado civil dentro do meu documento do Mongo. Agora eu vou informar que o valor default no meu estado civil quando eu for resgatar este documento. Então, vou colocar lá. Olha lá, bson value. Bson default value. Eu vou colocar casado. Vou colocar um breakpoint aqui. F5. E para o meu documento que possui o atributo estado civil, no debug aqui, como eu estou gravando no Camtasia, então vou no F10. Então ele buscou meus documentos, 9 documentos. Vou entrar aqui, casal, estado civil casado, tá vendo? Estado civil casado. Olha lá. Então ele resgatou o meu documento bson com o atributo com valor default. Então, como o valor lá no RoboMongo, ou o elemento não existe, ou o atributo não existe, ou ele tem um valor nulo. Para todos esses documentos com valor nulo ou existente, na minha entidade, pessoa, ele ficou como estado civil casado. Tá legal? E o último atributo que iremos falar é o bson id attribute. Todos os nossos exemplos, o identificador do documento do Mongo é do tipo int. Porém, por default, esse identificador é do tipo object id, que é uma propriedade chamada underline id. Tá? A gente já viu isso nas primeiras videoaulas. Para esse object id, ele é composto, ele é um identificador único, tá? Ele é composto por 12 bytes, tá? Ele pode ser gerado manualmente com o generate new id, tá? Ele é formado por timestamp de 4 bytes, um id da máquina de 3 bytes, um id do processo 2 bytes e um contador de 3 bytes. Esse número object id, raramente ele vai se repetir em outros documentos do Mongo, tá legal? E para que serve esse id? Vou voltar aqui para o meu Visual Studio. Eu tenho um atributo, né? Eu tenho uma propriedade chamada id. Por ele chamar id, ele automaticamente vincula com o meu id do meu bson documento, que é underline id. Mas vamos imaginar que na sua classe você tenha um identificador que se chama código. Né? F5 aqui. Olha, já deu um erro porque não tem um id. Eu vou comentar. Vou colocar aqui como código. F5. Tirar o breakpoint aqui. Vou abrir meu RoboMongo.
um find, e ele criou lá o meu Object-ID. Como eu troquei a minha propriedade ID para código, ele não encontrou essa propriedade ID. Por default, ele colocou um identificador do tipo Object-ID, né? E colocou o meu código. Porém, eu quero que na minha aplicação o meu ID seja o meu código. Para isso, eu preciso informar a minha entidade que aquela minha propriedade é um Bison ID. Vou voltar lá no Visual Studio, vou na minha classe e vou informar, olha, essa minha propriedade código, ela é um Bison ID. Um F5. Vou voltar no meu Mongo. Acho que eu dei um remove naquela hora, né? Então, provavelmente já tem um documento só. Bom, código na minha classe pessoa é o meu identificador do meu documento Bison. Então, com isso, ele não vou ter aqui meu atributo código, não vou ter nada de código, e ele vai ser o meu underline ID. Né? Então, imaginar que na minha aplicação já tem uma estrutura criada, eu já tenho uma aplicação que roda em outros bancos de dados e eu vou aplicar essa mesma aplicação, né, essas mesmas classes e vou persistir agora no banco de dados. Então, a estrutura, eu não preciso escrever toda a minha estrutura de classe, colocar no padrão Mongo, não. Eu posso aproveitar a minha entidade e fazer as configurações conforme as minhas necessidades, decorando cada atributo conforme eu precise. Bom, galera, espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.